Daiane, Zete, vamos começar? Essa IBD, ela se tornou muito especial hoje, porque iremos estudar algo que que acabou de acontecer, batismo infantil. Achei muito bacana quando percebi que ia dar certinho o batismo da Pérola e essa aula. Então, eu estou aqui maravilhado em poder ministrar essa aula depois do batismo da minha pequena. Então, vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor neste momento, para que Ele nos ajude a entender a palavra dEle e que possamos sair daqui edificados. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida e por mais um momento, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, ó Deus, para te cultuar e aprender. Deus, tenha compaixão de mim, me ajude, Deus, a ser claro, me ajude, Deus, a ministrar a Tua palavra com convicção, com clareza, com entendimento. Dá graça aos meus irmãos para que possam entender, ó Deus. Falamos hoje, Pai, especificamente sobre o batismo infantil, temos caminhado e entendido um pouco mais sobre o batismo. E hoje é o dia de ensinarmos essa doutrina, de aprendermos ela. Sei que para todos ela não é clara, e por isso eu vou pedir a Tua ajuda, Deus, que o Senhor nos auxilie, Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, como sempre o Senhor faz em todas as doutrinas e todas as palavras do Senhor. Seja conosco, Pai. É o que peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando fazemos a IBD, sempre as perguntas elas acontecem e no meio da aula. Hoje eu gostaria que você segurasse para o final, tá bom? Para o final. Por que isso é importante? Porque eu vou traçar uma linha de raciocínio com os irmãos. Se ela for interrompida, talvez atrapalhe o entendimento. Ok? Então, a pergunta 166, ela diz: a quem deve ser administrado o batismo? O batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível. Que igreja visível? Que igreja visível? Não, esse aqui. Esse aqui. Igreja visível. Igreja invisível. Oi? Perfeito. Esperado pelo mundo espiritualmente. Todos aqueles que confessam sua fé em Cristo Jesus são salvos de fato, eles são nossos irmãos. Eu estava conversando com alguma irmã, não me lembro. Acho que foi nossa irmã ali. E o irmão lá do Japão, que é crente mesmo, ele é seu irmão. Sabe disso? Seu irmão em Cristo mesmo. Irmão. Então, essa é a igreja invisível. Ok? Então, o batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível. E assim, estranhos aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Então, a quem deve ser administrado, ele fala negativamente, primeira resposta, quem não faz parte da igreja. Esses que não fazem parte não podem batizar, a não ser que confessem a sua fé no Senhor Jesus, creia, e aí sim vão ser batizados. Porém, as crianças cujos pais ou um só deles professam fé em Cristo e obediência a Ele estão, quanto a isso, dentro do pacto e devem ser batizados. Então, eu pergunto para os irmãos, e não precisam responder, mas só pensar, se para ser batizado precisa crer no Evangelho, por que batizamos as crianças? Então, essa é a maior indagação, essa é aquele caroço que fica na garganta, né? Aquela pulga atrás da orelha. Por que, então, batizamos as nossas crianças? A primeira parte da resposta do catecismo, eu acredito que ela não é uma parte difícil de entender, é bem clara e é mais fácil, porque ela fala de pessoas adultas. A parte um pouco mais difícil e nova para muitas pessoas é a segunda parte, quando insere as crianças como pessoas que devem ser batizadas. E aí está a novidade em nosso meio, no meio evangélico, do batismo.
Então, eu gostaria, além de fazer essa pergunta, avisar os irmãos e para que possamos compreender mais um pouco que o batismo infantil, ele só foi ponderado, só foi questionado a partir do século XVII. Até esse momento, o batismo infantil, ele ocorria em todas as igrejas tranquilamente. Tranquilamente. Isso, eu sei que isso não é bíblico, tá ok? Isso não é uma prova bíblica, essa é uma prova histórica e que nos ajuda em perceber um pouco que a igreja, após Atos dos Apóstolos, não achou estranho o costume de batizar suas crianças. Ok? Então, por que isso começou a mudar? Com os anabatistas. Né? Anabatista não o batismo, né? Não o batismo infantil. Então, a objeção maior deles é que não pode batizar crianças porque elas não creram. E aí eles começaram a ensinar isso e ganhou grande dimensão. E muitos hoje dizem que não pode batizar criança, porque acham que é só para aqueles que creem. Eu sei que parece muito claro, né? Mas eu quero mostrar para os irmãos que não é bem assim. E o primeiro texto que eu queria abrir com os irmãos, e eu convido que todos abram comigo, é Marcos 16, 15 e 16. Esse é um texto da Grande Comissão, mas registrado por Marcos. Tá? Esse é um texto muito usado pelos irmãos credo-batistas, que entendem e acreditam que só pode ser batizado depois que crer. Por isso, credo batista. Marcos 16, último capítulo de Marcos, diz assim. Vamos pegar do versículo 15. E disse-lhes, quem disse? Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será? Quem, porém, não crê será condenado. Bom, esse é o texto que os nossos irmãos batistas eles usam, principalmente, né, um dos textos, mas esse é muito bacana, porque ele junta a questão do salvo. Então, crer, batizar para ser salvo. O texto não está falando que o batismo salva. O batismo em si salva. Isso é muito fácil a gente ver. Um exemplo muito claro que temos. O ladrão na cruz. Ele foi batizado? Foi? Não. Mas o que Jesus prometeu para ele? Que ainda hoje estará comigo no paraíso. Então foi salvo, não se submeteu ao batismo porque não tinha como, estava para morrer já o bichinho, então não tinha tempo. Como é que a gente pode ver isso claramente? Porque no 16 fala assim, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Qual quesito aqui para ser salvo? Crer. Por isso que se você não crer será condenado. Ele não fala assim, se você não crer e não batizar, será condenado. Ele só fala o crer. Então o batismo aqui é a marca externa do que aconteceu já no seu coração. A gente viu isso, lembra? É o sinal daquilo que já manifestamos em nosso coração, em Cristo Jesus. Mas esse texto aqui não está falando de criança. Esse é o grande detalhe. O texto não fala de criança. O alvo não são as crianças. E é muito fácil de percebermos o porquê de não ser e não ter nada a ver com criança. Porque qual é o quesito para ser salvo? Crer e for batizado. Uma criança, ela crê? Não. Não, ela não crê. Por causa disso, se a criança ela não pode crer, então significa que ela é condenada também? Então todas as crianças vão ser condenadas porque elas não creram. Tem alguma lógica isso? Não. Nem o batista, o mais perrengue, ele vai dizer, não, a criança é salva. Não, que isso? Eu não estou dizendo isso. Mas então por que está usando o texto aqui? Veja a lógica. Veja como é que é simples. Por quê? Porque o texto ele não está falando sobre
criança. Não é sobre criança. Beleza? Ficou claro aqui? Tranquilo? Então, isso não exclui as crianças, esse texto não está excluindo as crianças, então não pode ser um texto para dizer assim, não pode batizar criança. Beleza? É um texto que fala sobre adultos. É importante também entendermos que para entendermos essa doutrina, algumas coisas elas precisam ficar claras. E eu quero tentar deixar isso claro para os meus irmãos nessa aula. Porque a partir do século XIX, uma nova doutrina, uma nova forma de interpretar as Sagradas Escrituras ganhou força, chamado dispensacionalista. Por quê? Porque o reformado, nós, presbiterianos, entendemos que existe só um pacto, só uma aliança que Deus fez e que ele foi administrando ela ao longo da história da redenção. O dispensacionalista, ele diz que não. Houve outros pactos, ao ponto de que o Antigo Testamento, as promessas do Antigo Testamento foi para os judeus. O Novo Testamento é outra coisa. Eles dividem o Antigo Testamento do Novo Testamento. Os reformados, eles não fazem essa divisão. Nós, presbiterianos, não entendemos que é assim. Entendemos que é só um livro, uma lei. Então, o Antigo Testamento continua no Novo Testamento. E aí já começa a ficar um pouco mais fácil, porque a dificuldade em conceber a doutrina do pé do batismo, que é o batismo infantil. Porque se tem uma divisão, se o Antigo Testamento diferentemente do Novo Testamento, então ok. Se consideram lá, então aqui não tem nada a ver com o batismo. Se considerar as crianças, que é o batismo que entendemos depois. É totalmente diferente. E eu concordo. Se as promessas que foram no Antigo Testamento só ficaram para o povo de judeu, só para Israel, só para o Antigo Testamento, então não cabe colocar alguma coisa antigo no Novo Testamento. Entenderam aqui? Faz sentido. Mas a questão é que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E o problema desses irmãos que têm esse pensamento, essa forma de enxergar a ação de Deus ao longo da história, nos atrapalha a entender o que ele tem feito e o que ele faz ao longo da história. E eu quero mostrar para os irmãos um pouco sobre isso. Então, Deus começou o seu relacionamento com o povo aonde? Com o homem aonde? No Éden. Então, Deus fez um pacto com Adão e renovou esse pacto com Noé, Abraão, Moisés, Davi, e o ápice desse pacto, o ápice desse relacionamento se consumou em Cristo. Por isso que Jesus fala assim, eu faço uma nova aliança. Com o que ele faz? Com sangue. Aí o que o dispensacionalista fala? Tá vendo? Nova. É uma nova, não tem nada a ver com a antiga. Não, calma aí. Não é nova no sentido de é totalmente nova, mas a administração é nova. Porque ele ainda usa termos e meios do Antigo Testamento. Sangue. Como é que eram feitos os sacrifícios? Como é que havia a remissão dos pecados no Antigo Testamento? Com sangue. Ele fala que ele é o Cordeiro Pascual. Veja, ele não está falando que agora é totalmente diferente, mas a forma que vai ser administrada vai ser diferente. Não vai ser mais com os animais, não vai ser com o sangue de animais, vai ser com eu mesmo. Isso é lindo. Isso é muito bacana. Então, a administração, a renovação desse pacto, ela é feita no seu ápice em Jesus Cristo. Então, vamos abrir agora lá em Gênesis, para a gente entender um pouco mais disso. Gênesis capítulo 17. É importante que todos abram também, ok? Para a gente acompanhar juntos. Bom, então aqui Deus fazendo pacto com Abraão, uma aliança. Pacto é a mesma coisa que aliança. A partir do versículo 1, olha o que diz. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apressa-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão, posto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança,
serás pai de numerosas. Abrão já não será o teu nome, Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Partirei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser teu Deus e da tua. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Veja, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência. Aqui está mais uma aliança que Deus faz, é como Deus renova essa aliança que ele fez no Éden, agora com Abraão. No capítulo 16, vemos Abraão crendo, e por causa disso, ele foi justificado. Agora, abra comigo em Romanos, capítulo 4. Então, o pessoal fala que as alianças, a promessa que Deus fez no Antigo Testamento, ela é diferente no Novo Testamento. Vamos ver o que Paulo fala no capítulo 4 sobre isso, então. Vamos abrir lá no versículo 11. Então, é um capítulo que fala... É muitos versículos. Esse capítulo ele fala muito sobre isso. Tá bom? Ele fala da justificação que Abraão teve por acreditar. Mas olha lá no versículo 11 e o 12. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputado a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que da mesma forma que Abraão creu e foi justificado, e por ele ter recebido uma promessa de descendência, de filhos e filhas que fariam parte dessa aliança, Paulo está falando aqui, olha, se você não foi circuncidado, mas por você ter crido, você faz parte dessa geração, dessa descendência que creu assim como Abraão. Tem aquela musiquinha que a gente canta assim, Pai Abraão tem muitos filhos, não tem? Ela é real, ela é hoje. Então quando você crê, você está fazendo parte dessa família que Abraão iniciou, a família da aliança, a família do povo de Deus. O que é com Abraão? Que é Abraão que começa, Abraão que dá início ao povo de Deus. Então todos aqueles que vêm depois dele fazem parte. E aí no Novo Testamento, todos aqueles que acreditam, creem no Senhor Jesus Cristo, fazem parte dessa família por meio da fé. Por meio da fé. E Paulo está falando isso aqui. E se você quiser depois ler todo esse capítulo 4, vai ficar mais claro ainda. Eu só queria mostrar aqui para os meus irmãos como é que Paulo faz essa ligação. Como essa promessa se estende ainda no Novo Testamento. Diferente do que muitos acreditam, que não, é diferente o Antigo Testamento para o Novo. Gálatas também fala isso. Jesus conta até uma historinha sobre isso, de como esse relacionamento do Antigo Testamento ainda se faz presente no Novo. Agora só com administração diferente. É por isso que a gente não sacrifica mais. Né? É por isso que agora você pode comer carne de porco. Porque muitas das coisas do Antigo Testamento que apontavam para o Novo, para Cristo, foram consumidas, tiveram o seu ápice na pessoa de Cristo. E uma vez em Cristo, elas não precisam ser mais realizadas. Porque no Antigo Testamento, elas eram sombras, elas apontavam para Cristo. Ok? Deu para perceber aqui? Então, essa é a doutrina da aliança, chamada doutrina da graça, que Deus fez e que se consumou no seu Filho. Uma aliança apenas, e que ela vai sendo administrada ao longo da história. Ok? Não é nova administração. Beleza, meus irmãos? Isso aqui é muito importante, entendemos isso. Eu fui pesquisar um pouco mais, encontrei um site muito interessante, e ele fala assim, currículo para entender o batismo infantil. São 40 e
poucos artigos para você ler e para compreender o batismo infantil. E o primeiro ele fala bem assim, é uma indagação, né? Por que tem que ler tanto? Por que tem que ser tão longa a resposta, ou a compreensão, o conteúdo para compreender, para entender o batismo infantil? Por que tem que estudar tanto? Sei que isso não é bíblico, porque não é fácil, porque não é simples, porque não é direto. Aí o cara responde, não seja por isso. É muito simples. É muito simples. E aí ele responde com poucas palavras o que é o batismo infantil. Inclusive eu postei nos status, mas eu quero ler aqui com os irmãos. Ele responde dessa forma, se é por isso, né, não tem problema, eu vou responder com poucas palavras o que é o batismo infantil. Deus prometeu ser um Deus para os crentes e seus filhos. Ele deu um sinal a Abraão para ilustrar essa promessa, e ela repetiu a promessa no Novo Testamento, e deu um sinal novo para ilustrar essa promessa. Isso é batismo infantil. Uma resposta simples, clara e objetiva. Por que é tão difícil as pessoas entenderem? Por causa do que eu falei. Por causa dos dispensacionalistas, que entendem que o Antigo Testamento é uma coisa e o Novo Testamento é outra coisa. Se você entende que é só uma aliança, então fica muito mais tranquilo de compreender que aquilo que foi sacramental, que é a circuncisão e a Páscoa, continuam no Novo Testamento, mas agora com a nova forma, com a nova administração, é tranquilo. É muito tranquilo. Então, vamos caminhar então. Agora, vamos voltar para Abraão, porque agora eu quero ver com os irmãos sobre o sinal. O sinal desse sacramento, ou o sinal dessa aliança que Deus fez com Abraão. Vamos voltar lá no capítulo 17 de Abraão? Perdão, podia ter falado para os irmãos marcarem aí. Isso, Gênesis 17. Só o versículo 11. Então aqui, Deus repete o que ele acabou de falar, e no versículo 11 ele vai falar assim, ó. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Este é o sinal que Deus estabeleceu para separar o seu povo, para dizer, esses são meus. Essa é uma prática já feita no Egito, alguns já faziam, mas não com essa conotação religiosa. Não tem isso, né? Nos judeus, nos israelitas, no povo que Deus vai separar, Deus coloca essa conotação religiosa, de pertencimento à família da fé, pertencimento ao Israel. Beleza? E quem é que vai receber esse sinal? Versículo 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa, e o comprador por teu direito a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O circunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Seu povo quebrou a minha aliança. Lembra de Moisés, quando Deus vem para matar o filho de Moisés, e a esposa dele sai correndo lá e circuncisa seu filho. Era essa a ideia, que ele não foi circuncidado ainda e ele tinha que fazer isso. Então ele estava recebendo a pena do Senhor, mas a esposa de Moisés foi esperta e já se adiantou. Então veja, o sinal é a circuncisão. Para quem não sabe, corta um pedacinho do pintinho da pele do pintinho do bebê, tá bom? Essa é a ideia. É uma pequena cirurgia que se faz. Para quem é? Para os seus filhos, para os escravos e para os estrangeiros. Então chega o fulano de tal lá, de outra tribo, de outra nação, olha, eu entendi, eu acredito que Yahvé é o Deus verdadeiro. Eu quero fazer parte. Ok? Você quer fazer parte? Beleza. Tem que circuncidar. Não, beleza. Tranquilo. Essa é a marca? Esse é o sinal de que agora eu vou fazer parte?
Não, tranquilo. Por quê? Porque Deus estabeleceu assim. Os meus filhos também devem fazer isso. Mas calma aí. Alguém perguntou para as crianças se elas queriam ser circuncidadas? Vocês viram alguma coisa? Consegue procurar em algum outro lugar? As crianças, se tem que perguntar para elas? Não, não tem. Mas não é para fazer parte do estrangeiro, ele não tem que circuncidar? Ele quer fazer parte. E agora se submete à circuncisão. E a criança? Não, não é exigido fé dela. Até porque é impossível ela exercer fé. A questão está, então, nos pais. Nos pais. É por causa deles que eles são circuncidados. É por isso que Abraão tem que circuncidar os seus filhos também. Ismael, mesmo não sendo de Sara, ele é circuncidado quando tinha 13 anos de idade. Então, Isaac foi com 8 dias. Beleza? Então, aí o que falta aqui agora? Como é que isso chegou no Novo Testamento? Como é que isso virou batismo? Como é que esse sinal se transformou em batismo? Vamos abrir lá em Colossenses? Colossenses, capítulo 2. Segura em Colossenses, marca em Colossenses, tá bom? E vá também lá para Atos 8:12. Diogo, você que está perto do microfone, leia aí Atos 8:12. Isso, Atos 8:12. Inclusive, já até passamos por ele nas nossas exposições. Mas olha como é que é interessante. Atos 8:12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Ok, homens e mulheres. Temos aprendido aqui que o batismo, ele é um sinal da nossa participação da família da aliança, da igreja invisível. Ok? Então, mulheres também estão sendo batizadas, mulheres também estão sendo marcadas, estão levando esse sinal dessa inclusão na família da aliança. Então, agora, abra lá em Colossenses 2, versículo 11. Olha o que diz. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, e essa circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Não é porque tem circuncisão e batismo nesses dois versículos significa que é por causa disso que agora a gente batiza. Não, é por causa do significado espiritual que Paulo está dizendo aqui. Da mesma forma que a circuncisão era espiritual, Cristo representa ela, o batismo da mesma forma, a gente pode ver, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Então, a questão espiritual, o significado espiritual são os mesmos: circuncisão e batismo. Abraão, ele foi circuncidado depois de crer. A gente pode ver isso no capítulo 16 de Gênesis. Da mesma forma, as pessoas se batizam depois de crer. Ninguém batiza para depois crer. Qual é o certo? Crer e será e sejam batizados. Beleza, irmãos? E aí em Atos a gente vê isso acontecendo, as mulheres participando agora. É por isso que as mulheres participam do batismo agora. Por isso que elas recebem essa marca também. No Antigo Testamento era só com
o menino. Por quê? Porque era um homem, ele é o representante da casa. Então, ele representava toda a família. Mas agora, na nova administração em Cristo Jesus, esse sacramento, esse sinal, ele é compartilhado para as mulheres também. Lindo, né? Então, veja como é que o sinal, Deus vai cuidando, vai cada vez mais. É perigoso falar melhorando, mas é a forma que ele vai administrando de acordo com o tempo. Ok, meus irmãos? Mas alguém pode dizer, e é o que mais falam, mas não tem um mandamento falando que tem que batizar criança. Não tem um texto assim, batizar os seus filhos. Realmente não tem, meus irmãos. Realmente não tem. Assim como também não tem um texto dizendo assim, agora façam as reuniões no domingo. Assim como também não fala, as mulheres agora podem participar da ceia, né? Ou agora podem serem batizadas também. Não tem um mandamento dizendo isso claramente. É por causa disso que a gente não vai cultuar no domingo? É por causa disso que as mulheres não vão participar da ceia? Não, por quê? Porque entendemos que a palavra do Senhor também há direções e há textos que dão a entender claramente para nós que elas também devem fazer parte desses sacramentos. Então, a pessoa diz assim que não tem, é muito vago dizer isso. Na verdade, é mais fácil entender que pode do que não pode, porque também não diz em nenhum momento que não pode batizar as crianças. Mas como somos aliancistas, como somos presbiterianos, entendendo que a circuncisão é o batismo do Novo Testamento e que a aliança não mudou, ela só foi administrada agora de outra forma, para nós é muito tranquilo entender que pode batizar as crianças. Está claro, está claro. Não há nenhum momento Deus falando, Jesus falando, os apóstolos falando, nenhum momento, alguma dificuldade, algum problema com relação a isso na igreja. E agora, eu acho que sua cabeça vai fazer isso aqui agora. Abre lá comigo em Atos 2. Sabe quando a gente passa pelos textos assim e ok, que bonito, né? Mas se a gente não faz as ligações, agora você vai fazer a ligação mais fera que você já fez já. Olha aqui, gente, Atos 2, versículo 38. E eu vou perguntar para você que texto você lembra dessas palavras aqui. Olha, só para a gente lembrar. Atos, né? Lembra? Qual era a promessa? Vindo do Espírito Santo. Então, o Pentecostes ali aconteceu e o primeiro sermão, a primeira pregação em Atos é do apóstolo Pedro, um judeu. E agora, olha o que ele fala, depois do sermão, depois de ele ter pregado uma pregação poderosa, olha o que aconteceu. Ouvindo eles, vamos pegar do 37 para a gente entender um pouquinho mais. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. Opa! De que texto você lembrou? De que texto Pedro está falando? Ele está falando do Antigo Testamento. Qual? Quem chuta? Lê de novo, 38. 39, quer dizer. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Lembrou de algum outro texto? Lembrou, Bruno, de algum texto? A aliança. É as mesmas palavras que Deus falou com Abraão. Você, os seus filhos, os estrangeiros, para todos. Mas aqui Pedro, ele turbina mais ainda o texto, porque ele diz assim: isto para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não era só para o judeu, é para o gentio também.
Então essa promessa, meus irmãos, ela não é só para o judeu, por isso que a gente não entende que as promessas não eram apenas para os judeus, mas para aqueles que ainda fariam parte, os gentios, aqueles que não eram judeus. Então Pedro está falando isso para um povo que veio de vários lugares daquela região para ouvir e para celebrar a Páscoa, e dá de cara com Pedro, dá de cara com aquele povo falando várias línguas, e Pedro se levanta para defender, dizer que não era embriaguez, mas era poder de Deus, e começa a pregar. E no final ele fala assim: a promessa que Abraão fez é para nós, para os nossos filhos e para aqueles que ainda vão vir. Olha que lindo, meus irmãos. Então, como é que a gente exclui os filhos? Como é que a gente pode dizer assim que não, os nossos filhos não podem fazer parte da aliança, não podem fazer parte do povo de Deus? Como? Onde é que a gente vai colocar eles? Gentios? É isso que a gente vai colocar eles? Em nenhum momento vemos isso. Em nenhum momento vemos isso. E agora eu gostaria de ler alguns outros textos, alguns exemplos, tá? Que não falam claramente que houve um batismo de crianças, mas fica implícito que tinha crianças. E eu quero caminhar com meus irmãos para que não fique só nas minhas palavras. Vamos primeiro abrir lá em Atos 16. Então, Atos 16, ele narra a história, né? Lembra que o livro de Atos é a história do Novo Testamento? Então, ele vai contar alguns casos, alguns exemplos. Não é a prioridade dele ensinar doutrina, tá? Mas a gente vai percebendo algumas coisas muito interessantes. Atos 16, versículo 13. A conversão de Lídia. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vai lá para o versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. O que uma mulher está fazendo vendendo? O que uma judia está vendendo? Púrpura. A mulher no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a judia, ela não trabalhava fora vendendo coisas. Quem é que fazia isso na cultura judaica? O homem. Por que então que ela está vendendo? É porque compraram na casa, aí tá fogo o negócio, aí tem que, né, vai ter que trabalhar, minha filha. Né? Não vai dar, né? Porque carrinho, então tem que trabalhar também. Não é isso. Duas coisas. Ou ela foi repudiada, né? O marido dela separou dela, e que era muito comum isso acontecer, por qualquer coisa o cara podia pedir o divórcio, ou porque virou viúva. Sem o marido, ela precisa trabalhar. A outra opção que tem para que ela não trabalhe é os filhos sustentando ela. Mas não é o que o texto também diz. Isso nos ajuda a entender duas coisas. Que não eram adultos, os filhos dela. Ou melhor, que ela tinha filhos e que não eram adultos. Por que eu falo assim, tinham filhos? Porque lá no versículo 15, ela depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Quem era então que morava na casa dela? Não era o marido, que ela está trabalhando sozinha. Não existe isso na cultura judaica. O que tinha então na casa dela? Escravo? Como é que ia ter escravo? Você tem que trabalhar. Como é que é? Filhos. Não tem outra. E mais. Se julgais que eu sou fiel ao Senhor. Ela falou, eu sou fiel ao Senhor, não é eu e meu marido. Eu. Ou seja, é aquela mulher que mora sozinha, que não tem marido e tem que sustentar sua casa. Tem que batalhar. E que se converteu a Cristo Jesus. E agora clama para que eles façam parte também.
depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Então, o que acontece? Além de ser batizada, como representante de sua casa, os seus filhos também. Os seus filhos também. Vamos agora, então, para outro texto, Atos 18:8. Existem 5 exemplos desses em Atos, meus irmãos. Vamos ver se... Eu não vou ver todos hoje. 18, versículo 8. Olha lá. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Quem está com a NVT aí? Quem está com a NVT? Pode abrir rapidinho para mim. Lê para a gente, Bruno, por favor. Esse mesmo versículo, versículo 8. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Lê de novo, eu fui pensando em outra coisa aqui. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Família. A NVT já traduz como família. Foi qualquer pessoa? Não, foi um líder judeu. E como líder, ele sabia muito bem das promessas que Deus fez no Antigo Testamento. Você acha que ele ia deixar os filhos dele de fora? Você acha que ele ia deixar a família dele de fora? Claro que não. Claro que não. Não, meus filhos também vão participar disso. Esse novo sinal? É pelo batismo? Não, então meus filhos também vão. O quê? Não vou deixar de fora toda a minha casa. Mas não tem falando que tem filhos. Então tem o quê nessa casa, pelo amor de Deus? Cachorro? O cachorro faz parte da família agora? Periquito? Até escravo também fazia parte da família, para os irmãos terem ideia. E para o judeu tem um filho, como a gente? Claro que não. Judeu é bicho brabo. É pior do que o Tiago e a Anne. Tem mais, assim, de 4 filhos. É muitos filhos. Então, você acha que ele não ia ter filhos? Não tem como, meus irmãos. Não tem como. É um princípio básico de compreensão da cultura judaica. Não tem como. Mas por que o texto não fala que tinha filhos? Porque qual era o principal? Qual é o principal de uma igreja que está crescendo? A conversão dos adultos. Esse é o alvo principal, são os adultos. São os adultos, aqueles que que estão condenados, que precisam manifestar sua fé em Cristo Jesus. Esse é o alvo, são os adultos. Então vamos agora para o capítulo 16 de novo. Temos outro caso aí, e agora do carcereiro. Olha lá. Depois do versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua... Opa, como assim? Como é que minha causa vai ser salva? Que negócio é esse? Vamos continuar. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os... Olha que interessante. De novo, 34. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Não está falando de bebê, Fernando. Eu sei, mas numa casa cheia de membros, com certeza, meus irmãos, eu tenho certeza que tinha crianças ali. Os seus, casa, e se duvidar, tá com famílias também na NVT. Percebe, meus irmãos?
Tá falando que tem bebê? Não tá. Mas uma casa tem crianças, tem filhos, bebê. Não é possível que nenhum desses casos não haja. Veja, não é por causa deles que atribuímos essa doutrina. Ela é só amostras do que já foi falado desde antigamente. Senão os apóstolos iam falar, pessoal, olha, ok, eu vou batizar você aqui, viu? Mas os seus filhos ainda não podem. Eles têm que crescer, sabe como é que é, né? Não foi eu que inventei as regras, então vamos cuidar aí. Não tem nada disso. Não vemos um problema sequer com relação ao batismo. A gente tem problema com outras coisas. Temos Pedro lá louco quando Deus manda ele comer aqueles animais impuros. Ele acha louco aquilo. A gente vê o problema com a circuncisão em si, porque achava que tinha que continuar. Não tem que continuar mais não. Isso não tem que continuar, essa circuncisão desse jeito não tem que continuar mais. O sacrifício, não, já foi. A gente vê essas coisas, os apóstolos tendo que responder, mas não vemos o pessoal tendo que reformular a questão da participação das crianças na família da aliança. Não temos esse problema. Então, não batizar os filhos é o mesmo que os colocar fora da aliança. Deus fez uma promessa com Abraão e com seus filhos. E essa sempre foi a lógica e essa sempre foi a metodologia de Deus, um relacionamento com o seu povo, não só com o representante, não só com o homem, mas com o que ele representa, a sua família. Por isso o peso de Deuteronômio quando diz para inculcarmos a palavra do Senhor em nossos filhos, todo o tempo. Porque não são crianças para nós que estamos criando. Estamos criando crianças para Deus. E essas crianças, elas precisam caminhar e aprender como glorificar e como agradar esse Deus que elas fazem parte. E assim, quando elas tiverem entendimento, aí elas podem professar essa fé no Senhor. Por isso que no Antigo Testamento elas também não podiam participar da Páscoa. Porque elas ainda não entendiam. Por isso que o Antigo Testamento fala assim, olha, quando eles perguntarem, você explica. Você fala para elas, para que elas possam entender o que eu fiz por esse povo, tirando eles do Egito de forma maravilhosa. E aí, quando eles entenderem, eles podem participar desse momento. Por isso que nossas crianças não participam da ceia. Porque elas não entendem ainda. Quando elas entenderem, aí sim. E elas, não, é isso mesmo. Não, pai, é isso mesmo. É isso mesmo que eu acredito. Eu acredito que o Senhor Jesus é meu Salvador. Eu acredito que eu quero fazer parte verbalmente agora. Eu quero confessar o que eu acredito. Isso é lindo, meus irmãos. E assim, quando eu comecei a caminhar na teologia reformada, 2 pontos para mim eram muito difíceis de conceber na minha cabeça: a eleição e o batismo infantil. Por quê? Porque eu nunca tinha aprendido, e as igrejas que eu ia não ensinavam, e a maioria das igrejas que eu fiz parte eram arminianas, então é livre-arbítrio e tudo mais, não tinha nada disso. E não ensinavam também. Então, para minha cabeça, isso não fazia sentido. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Não, isso eu assisti no filme fala que a gente tem livre-arbítrio. Então, na série diz que eu tenho livre-arbítrio, por que eu vou duvidar? Quem sou eu para duvidar de um filme que eu assisti da Disney? Não vou duvidar. Mas aí você vai lendo, opa, como assim? Aí você vai entender. Então eu lutei muito, meus irmãos, para entender. Aí qual era o próximo? O batismo infantil. Mas por acreditar que todos os outros pontos faziam muito sentido e tinha muita lógica, eu falei, eu vou criar problema com o batismo infantil? Eu que não vou. Se os caras fera aí estão entendendo que é assim, amém, eu vou por fé. Mas não entendia plenamente. E aí, nesse ano, pensando do que eu ia tratar minha monografia no seminário, se Deus quiser eu termino esse ano, eu decidi falar sobre batismo infantil. Porque eu percebia que, além de eu não saber responder bem, eu via que muitos irmãos meus não compreendiam bem essa doutrina. E como futuro pastor, se Deus quiser, eu sei que eu vou ver muito isso, eu vou ver muito essa dificuldade. Então, eu quero saber mais sobre isso. Eu quero aprender mais sobre essa doutrina.
Eu não quero só aceitar ela porque a nossa igreja aceita, mas eu quero aceitar ela por convicção. E quando o pastor falou que ficou empolgado de ver eu falando daquela forma lá, é porque hoje eu percebo que ela é maravilhosa. É uma doutrina que inclui os nossos filhos. Deus se preocupa com os nossos filhos também. Deus tem um plano para os nossos filhos também. Ele não exclui ele do relacionamento conosco. Eu não sei como é que as outras igrejas resolvem isso. Algumas falam de apresentar as crianças, né? Eu não vejo isso também no Novo Testamento. Eu não vejo isso no Testamento. Eu vejo batismo. Eu vejo ela recebendo a marca. Chega agora, a gente vai caminhar com elas e vai ensinar elas. E aí, o interessante é que eu tenho um ano todo para trabalhar sobre isso, aprender mais sobre essa doutrina, né? E aí, quando chegou na pergunta 166, eu tenho uma semana para aprender. Uma semana para estudar muita coisa. E é um mar de coisa. E a Isa sabe o quanto é que eu fiquei em crise de como começar a falar sobre isso. Porque a igreja evangélica deixou tão distante essa doutrina, tão fora da Bíblia, tão irreal, para começar a ensinar ela tem que quebrar um bocado de pressupostos. E o primeiro deles é que o Antigo Testamento é diferente totalmente do Novo Testamento. Isso não é verdade. E poderíamos fazer uma aula todinha só para provar isso. E eu espero que o pouco que eu falei tenha ajudado você a entender que é só uma aliança e que Deus administra em várias formas ao longo da história. Ok? Temos alguns minutos e eu quero abrir agora para algumas perguntas, se os irmãos tiverem. A primeira Kellen, depois a dona Edilene.